Como viver até os 100 anos com saúde e alegria? Lições de um médico japonês centenário. Imagine por um momento que chegar aos 100 anos de idade não é um sonho distante, reservado a poucos sortudos, mas algo totalmente possível e mais simples do que você imagina. Não estamos falando de pílulas mágicas, nem de dietas complicadas que exigem pesar cada alimento ou contar cada caloria. Estamos falando de escolhas diárias, pequenas mudanças que ao longo do tempo podem transformar a sua saúde, a sua energia e até mesmo o seu humor. No Japão, um país conhecido pela longevidade de seu povo, viveu o Dr. Hiroshi Tanaka, um médico que continuou atendendo pacientes até os 105 anos de idade. Um homem que caminhava todos os dias, que subia escadas em vez de pegar o elevador, que mantinha um sorriso constante no rosto e, acima de tudo, que respeitava seu corpo e sua mente. Pouco antes de sua partida, ele compartilhou os 5 princípios que guiavam sua vida. Princípios simples, mas poderosos, que hoje vou dividir com você. E quem sabe essas lições também possam iluminar o seu caminho, ajudar você a recuperar a energia, aliviar o peso da fadiga, dormir melhor, sorrir mais e viver não apenas mais anos, mas anos de verdade, cheios de vitalidade. Você está pronto para descobrir esses segredos? Vamos juntos. 1. A sabedoria do Hara Hachibu. Comer até 80% da satisfação. Pare por um instante e pense: você realmente escuta o seu corpo quando está comendo? Ou você, como muitos de nós, foi ensinado desde pequeno a limpar o prato, a não desperdiçar comida, mesmo quando já estava satisfeito? No Ocidente, há uma cultura de comer até não aguentar mais, até sentir o estômago pesado, apertado. Mas em Okinawa, uma das regiões com mais centenários no mundo, existe um princípio chamado Hara Hachibu, que significa parar de comer quando se está 80% cheio. Parece pouco, acredite, é o suficiente. O Dr. Tanaka seguia esse princípio ao pé da letra. Para ele, o segredo não era restringir, mas respeitar. Comer devagar, saborear cada mordida, respirar entre uma colherada e outra e prestar atenção. Eu ainda estou com fome ou já estou satisfeito? Essa prática reduz o excesso de calorias sem a necessidade de dietas radicais. E mais, ajuda a controlar a inflamação no corpo, protege os órgãos do estresse oxidativo e contribui para manter um peso saudável de forma natural. Helena, de 68 anos, sempre teve dificuldade com isso. Cresceu ouvindo que jogar comida fora é pecado. E por anos, mesmo já se sentindo cheia, ela comia até o último grão de arroz. Com o tempo, passou a sentir a digestão lenta, aquela sonolência logo depois do almoço, noites mal dormidas e um desconforto quase constante no estômago. Foi só quando ela conheceu o conceito do Hara Hachibu que tudo começou a mudar. Hoje, Helena faz uma pausa a cada refeição, coloca os talheres de lado, respira fundo e pergunta a si mesma: estou comendo por fome ou por costume? O resultado? Mais energia nas tardes, menos inchaço, noites mais tranquilas e um prazer renovado em cada refeição. Se você ainda não tentou, experimente hoje mesmo. Coloque menos comida no prato, mastigue devagar e quando sentir que está em 70% da sua saciedade, pare por um momento, respire, sinta o seu corpo. Isso pode ser o primeiro passo para uma grande transformação. 2. A força da proteína vegetal. Pequenas mudanças, grandes resultados. Quando falamos em proteína, qual é a primeira imagem que vem à sua mente? Um bife suculento? Um peito de frango grelhado? Para a maioria das pessoas, especialmente no Ocidente, proteína é sinônimo de carne. Acredita-se que, para manter os músculos fortes e o corpo saudável, é preciso consumir grandes quantidades de carne vermelha ou frango todos os dias. Mas será que isso é verdade? Vamos olhar novamente para Okinawa, onde os centenários continuam ativos, cuidando de suas hortas, caminhando, subindo escadas, sorrindo, sem que a carne seja o centro de suas refeições. Ali as proteínas vêm em grande parte das plantas, especialmente da soja e de seus derivados, tofu, miso, natto, edamame. Alimentos simples, acessíveis, mas poderosos. E por que essa escolha faz tanta diferença? Esses alimentos vegetais fornecem proteínas completas, ou seja, contêm todos os aminoácidos essenciais que o nosso corpo precisa, além de serem ricos em isoflavonas, compostos que ajudam a reduzir a inflamação e protegem o coração. E mais, oferecem fibras prebióticas, que alimentam as bactérias boas do intestino, fortalecendo o sistema imunológico e ajudando na digestão. Dr. Tanaka sabia disso. Em suas refeições diárias, o tofu estava sempre presente, não como um substituto, mas como uma escolha natural, um alimento leve para o corpo e generoso para a saúde.
Agora quero apresentar para você a história de Fernando, de 73 anos. Ele sempre teve um certo receio da soja. Talvez você também já tenha ouvido alguém dizer que soja tem hormônios, que faz mal para os homens, que pode causar desequilíbrios. Fernando pensava assim. Durante anos, evitou qualquer alimento derivado da soja. Mas tudo mudou quando ele assistiu a um documentário sobre os japoneses centenários. Curioso, decidiu tentar. 2 vezes por semana, trocou o tradicional bife do almoço por um salteado de tofu com bok choy, gengibre e alho. Nada complicado, nenhuma receita mirabolante. Apenas um prato simples, leve e saboroso. E o que aconteceu? Após 3 semanas, Fernando percebeu algo diferente. Sua pressão arterial começou a baixar de forma natural. A dor constante nas articulações que o acompanhava há anos diminuiu, e aquele cansaço que o fazia querer dormir logo depois do almoço desapareceu. Pela primeira vez em muito tempo, ele passou a se sentir disposto durante toda a tarde, sem precisar da tradicional soneca. Isso significa que você precisa virar vegetariano? Claro que não. A mensagem aqui não é nunca mais coma carne. O segredo está no equilíbrio. Incluir fontes vegetais de proteína na sua semana, algumas vezes, já é um passo importante. Experimente, por exemplo, preparar um ensopado de lentilhas, ou uma salada de grão de bico, ou ainda um refogado de tofu com legumes. Essas pequenas escolhas ajudam a aliviar a sobrecarga sobre os rins, reduzem inflamações e promovem uma digestão mais leve. O mais bonito dessa prática é que ela não exige mudanças radicais. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Basta começar incluindo essas opções 2 vezes por semana. Um gesto simples, mas que com o tempo pode trazer resultados profundos para a sua saúde. E não se trata apenas de proteínas. Ao incluir mais vegetais e leguminosas no seu prato, você também estará oferecendo ao seu corpo fibras, vitaminas, minerais e antioxidantes. Um verdadeiro presente para o seu organismo. Lembre-se, não é sobre perfeição, é sobre consistência. Não precisa acertar sempre, mas precisa estar disposto a tentar. E você, já pensou em dar uma chance às proteínas vegetais? Qual dessas opções você acha que seria mais fácil incluir na sua rotina? Lentilhas, tofu, grão de bico, edamame? Deixe essa pergunta ecoar enquanto seguimos para o próximo passo dessa jornada de longevidade. No capítulo seguinte, vamos falar sobre um segredo muito antigo, mas que muita gente ignora: os alimentos fermentados, uma verdadeira farmácia natural dentro do seu prato. Nos encontramos lá. 3. O poder dos alimentos fermentados, a farmácia natural no seu prato. Você já ouviu aquela expressão: a saúde começa no intestino? Talvez pareça exagero, mas a ciência moderna tem confirmado, cada vez mais, que o equilíbrio da flora intestinal é uma das chaves para manter o corpo forte, o cérebro afiado e até o humor estável. E aqui vai uma verdade simples, mas poderosa. Nem todas as soluções estão dentro de um frasco de comprimidos. Enquanto muitas pessoas gastam pequenas fortunas em cápsulas de probióticos, no Japão, especialmente entre os idosos de Okinawa, a saúde intestinal é cuidada de outra forma, através da comida de verdade. Mais especificamente, através de alimentos fermentados, ricos em bactérias boas, os probióticos naturais. O Dr. Hiroshi Tanaka, nosso médico centenário, sabia disso muito bem. Todos os dias, sem exceção, ele começava suas manhãs com uma tigela de caldo de miso quente. Não era apenas uma refeição, era um ritual de autocuidado, de conexão com o próprio corpo. Algo simples, acolhedor, mas profundamente eficaz. O que torna os alimentos fermentados tão especiais? Eles contêm micro-organismos vivos que ajudam a equilibrar as bactérias do intestino, favorecendo a digestão, a absorção de nutrientes e fortalecendo o sistema imunológico. Além disso, trazem enzimas que facilitam o processo de quebrar os alimentos e compostos anti-inflamatórios que protegem articulações, cérebro e coração. Miso, natto, kimchi, chucrute, vegetais em conserva, iogurtes naturais, kefir. Cada um desses alimentos carrega em si uma colônia vibrante de vida, que quando chega ao nosso corpo atua como um exército silencioso, promovendo o equilíbrio de dentro para fora. E aqui quero compartilhar com você a história de Clara, de 70 anos, uma ex-bibliotecária apaixonada por leitura, mas que vivia há anos enfrentando problemas digestivos, inchaço constante, digestão lenta, aquela sensação de peso no estômago mesmo comendo pouco. Ela já tinha tentado de tudo: fibras em pó, enzimas digestivas, diferentes marcas de probióticos em cápsulas. Nada parecia funcionar de verdade. Foi então que uma amiga lhe falou sobre o miso artesanal.
Clara, desconfiada, mas curiosa, decidiu experimentar. Todas as manhãs ela passou a dissolver uma colher de missô em água morna, formando um caldo suave. Só isso. Nenhuma grande mudança na dieta. Nenhum suplemento caro. Apenas um gesto simples. Na primeira semana, ela não percebeu muita diferença. Mas na segunda, algo começou a mudar. O inchaço diminuiu, a digestão ficou mais leve, e pela primeira vez em anos, ela sentiu que seu corpo estava funcionando como deveria. As tardes, que antes eram pesadas, se tornaram mais produtivas e leves. O segredo estava na vida que existe dentro desses alimentos. Não em pílulas, mas em alimentos verdadeiros, preparados com cuidado e tradição. E o melhor de tudo é que você não precisa revolucionar a sua alimentação para colher esses benefícios. Comece pequeno. Experimente um copinho de kefir natural, ou adicione algumas fatias de pepino fermentado ao seu prato. Ou, como Clara, uma tigela de caldo de missô logo pela manhã. Esses alimentos ajudam não só a sua digestão, mas também a sua imunidade, o humor e até a saúde cerebral. Isso porque o intestino e o cérebro estão profundamente conectados. Uma estrada de mão dupla onde o que afeta um, afeta o outro. Quantas vezes você já se sentiu ansioso ou irritado quando seu estômago não estava bem? Ou percebeu que ao cuidar melhor da sua alimentação, seu humor também melhorava? Isso não é coincidência, é ciência. Por isso, ao pensar em envelhecer com saúde, não olhe apenas para as calorias ou para o peso na balança. Olhe para o seu intestino. Pergunte-se: o que estou oferecendo hoje para minha flora intestinal? Estou nutrindo meu corpo ou apenas enchendo o estômago? Os japoneses entenderam isso há muito tempo. Dr. Tanaka praticava isso todos os dias. E você, está pronto para dar esse pequeno passo? No próximo capítulo, vamos falar sobre um dos maiores mal-entendidos sobre alimentação saudável: os carboidratos. Será que eles são realmente vilões? Ou será que, como nos ensinam os centenários japoneses, há uma maneira inteligente e saborosa de incluí-los na dieta? Te espero no próximo passo dessa nossa jornada pela longevidade. 4. Carboidratos. Vilões ou aliados? O segredo das batatas doces japonesas. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: corte os carboidratos se quiser emagrecer? Depois dos 60 é melhor evitar todo tipo de amido. Carboidrato é o grande inimigo da saúde. Essas frases ecoam em revistas, programas de televisão, nas redes sociais e muitas vezes até mesmo em consultórios médicos. O medo dos carboidratos virou quase um mantra no Ocidente. Mas será que essa história é tão simples assim? A verdade é que nem todos os carboidratos são iguais. Enquanto muitos evitam qualquer tipo de pão, arroz ou batata, no Japão, especialmente em Okinawa, onde vive uma das populações mais longevas do planeta, os carboidratos não são banidos. Pelo contrário, eles ocupam um lugar de honra no prato. Mas não qualquer carboidrato. Lá, um alimento brilha como fonte de energia, saúde e longevidade: a batata doce roxa japonesa. Essas batatas, conhecidas como imo, não são apenas bonitas por fora, com sua casca roxa intensa e polpa macia. Elas são verdadeiros tesouros nutricionais. Ricas em antocianinas, poderosos antioxidantes que ajudam a proteger os vasos sanguíneos, combater o envelhecimento das células e reduzir a inflamação. Além disso, fornecem fibras que regulam o intestino, potássio, essencial para a saúde do coração, e vitamina C, que fortalece o sistema imunológico. E diferentemente de outros amidos refinados, a batata doce tem índice glicêmico baixo, o que significa que libera energia de forma gradual, evitando picos e quedas bruscas de açúcar no sangue. O Dr. Hiroshi Tanaka sabia disso muito bem. Em vez de arroz branco, frequentemente preferia incluir batata doce nas refeições. Para ele, era um alimento gentil, que nutria o corpo sem sobrecarregá-lo, um gesto de respeito com seu organismo. Agora quero contar para você a história de Paulo, de 69 anos. Paulo sempre teve medo da diabetes. Por isso, passou anos evitando todo tipo de carboidrato. Eliminou pão, arroz, batata. Achava que essa era a única forma de se proteger. Mas com o tempo, começou a perceber algo curioso. Seu corpo estava cada vez mais cansado. As tardes eram marcadas por fadiga, falta de energia e uma sensação constante de fraqueza. Foi então que, em uma consulta com sua nutricionista, ouviu uma recomendação inesperada. Que tal incluir meia xícara de batata doce roxa no seu almoço, cozida no vapor, sem óleo nem açúcar? Paulo, desconfiado, decidiu tentar. Começou devagar, apenas meia xícara, acompanhando as refeições principais. O que aconteceu? Em poucas semanas percebeu que sua energia estava diferente.
As tardes, que antes eram sinônimo de cansaço, agora eram momentos produtivos. Aquele desejo incontrolável por doces diminuiu, e para sua surpresa, os níveis de açúcar no sangue ficaram mais estáveis do que nunca. Essa é uma das grandes lições da alimentação japonesa. Não se trata de cortar os alimentos, mas de escolher com sabedoria quais colocar no prato. A batata doce roxa, além de deliciosa, é um exemplo perfeito de como podemos ter carboidratos na dieta de forma saudável, nutritiva e equilibrada. Talvez agora você esteja se perguntando, mas eu preciso encontrar exatamente a batata doce roxa japonesa? A boa notícia é que, embora a variedade roxa tenha um perfil antioxidante especial, outras batatas doces, como a amarela ou a branca, também oferecem fibras, vitaminas e minerais importantes. O que importa, acima de tudo, é a qualidade e a forma de preparo. Esqueça as batatas fritas, cheias de gordura. Prefira o vapor, o forno ou até mesmo cozidas na água, sem exagerar nos temperos industrializados. Lembre-se, a intenção não é demonizar os alimentos, mas sim olhar para eles com mais atenção, respeito e inteligência. Então, que tal dar uma chance para esse alimento tão simples e tão poderoso? Adicione meia xícara de batata doce cozida ao seu almoço. Sinta como seu corpo responde. Observe sua energia. Perceba sua saciedade. Essa escolha, que parece pequena, pode ser o combustível que faltava para o seu corpo encontrar o ritmo certo, sem pressa, mas com constância. No próximo capítulo da nossa jornada pela longevidade, vamos falar sobre algo que vai além da alimentação. Uma atitude, uma filosofia de vida que o Dr. Tanaka levava muito a sério e que pode ser a peça que falta para completar esse quebra-cabeça da saúde plena. Nos vemos lá. 5. Mais do que alimentação, o ritmo leve e alegre da longevidade. Até aqui falamos sobre comida, sobre o que colocar no prato, sobre como mastigar devagar, sobre as melhores escolhas de proteínas, carboidratos e fermentados. Mas há algo que muitas vezes esquecemos, e que o Dr. Hiroshi Tanaka fazia questão de lembrar em cada palestra, cada entrevista, cada conversa com seus pacientes. A verdadeira saúde vai além daquilo que comemos. A longevidade não se constrói apenas com nutrientes. Ela floresce, principalmente na maneira como vivemos cada dia. Dr. Tanaka gostava de dizer, para permanecer jovem é preciso manter a curiosidade, é preciso brincar, sorrir, se permitir momentos de leveza. Mesmo depois dos 100 anos, ele nunca deixou de trabalhar, de escrever livros, de caminhar, de dar palestras, não porque precisava, mas porque queria. Porque entendia que o movimento, tanto do corpo quanto da mente, é um dos maiores segredos da longevidade. Ele não acreditava em dietas rigorosas, em controles obsessivos de calorias, em contar macros. Sua regra era simples: respeite seu corpo e mantenha-se em movimento, de maneira prazerosa e natural. Todos os dias ele escolhia as escadas em vez do elevador. Todos os dias fazia caminhadas curtas ao ar livre, mesmo que fosse só até a esquina. Ele lia, escrevia, plantava. E, acima de tudo, mantinha o coração aberto para as pequenas alegrias da vida. É sobre isso que quero falar com você agora. Porque não adianta escolher os melhores alimentos se a mente continua presa na ansiedade, na culpa, na cobrança. A saúde, para ser completa, precisa incluir também o que nos faz sorrir. Precisa ter espaço para o afeto, para a amizade, para a contemplação das coisas simples. E para ilustrar isso, quero contar a história de Marina, de 71 anos. Marina passou boa parte da vida pulando de dieta em dieta, sempre à procura da fórmula perfeita, da lista de alimentos proibidos, das tabelas de calorias. Cada refeição era um campo de batalha entre o desejo e a culpa. Mas algo começou a mudar quando ela leu um livro sobre o Dr. Tanaka. Pela primeira vez, alguém lhe dizia que saúde não era perfeição, e sim ritmo, constância, prazer e respeito por si mesma. Inspirada, Marina decidiu mudar a estratégia. Começou a caminhar 20 minutos todas as manhãs, não como obrigação, mas como um presente que dava a si mesma. Preparava suas refeições com mais calma, ouvia música enquanto cozinhava, sentava-se para comer sem pressa. E, talvez o mais importante, ela começou a cultivar um pequeno jardim de ervas na varanda de casa. Alecrim, hortelã, manjericão. Todos os dias cuidava dessas plantinhas, observava o crescimento lento, as folhas novas que surgiam. Um ritmo diferente, mais calmo, mais conectado. Pouco a pouco, Marina percebeu que não era apenas seu corpo que estava mais leve, sua mente também. Essa é uma das grandes lições da longevidade japonesa. Não é apenas sobre o que entra pela boca, mas também sobre o que alimenta o coração e a alma.
Muitos estudos mostram que manter conexões sociais, ter hobbies, estimular o cérebro e o corpo com pequenas atividades diárias está diretamente ligado à redução de doenças cardiovasculares, ao fortalecimento do sistema imunológico e até à prevenção do declínio cognitivo. Por isso, pergunto a você agora: quantas vezes no seu dia você se permite simplesmente estar presente? Quantas vezes você faz algo pelo puro prazer de fazer, sem cobrança, sem pressa? Respire fundo neste momento. Feche os olhos, se puder. Sinta o ar entrando e saindo. Dê um sorriso leve, desses que nascem de dentro sem motivo especial. Esse também é um remédio. Esse também é um caminho para a saúde. Para concluir, o primeiro passo está ao seu alcance. Se depois de tudo que conversamos você se sente um pouco sobrecarregado com tantas informações, eu quero deixar algo muito claro. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Escolha um passo. Apenas um. Pode ser parar de comer quando sentir 80% de saciedade. Pode ser incluir tofu ou lentilhas em 2 refeições por semana. Pode ser tomar um caldo de miso pela manhã. Pode ser caminhar 15 minutos ao sol todos os dias. Pode ser plantar uma erva na janela da sua cozinha. Ou simplesmente sorrir mais. Cada pequena ação conta. Cada escolha consciente é um presente que você dá a si mesmo. Não pelo peso na balança, não pela pressão de seguir uma regra, mas pelo prazer de viver bem, com saúde, alegria e leveza. Lembre-se, o segredo da longevidade não está em grandes revoluções. Está em pequenos hábitos repetidos com amor, dia após dia. E você, qual será o seu primeiro passo? Se quiser, compartilhe comigo nos comentários qual dessas práticas você vai experimentar. A sua escolha pode ser o incentivo que outra pessoa precisa para começar também. Nos vemos no próximo vídeo, onde vamos explorar um tema muito importante. Será que existem alimentos que, mesmo considerados saudáveis, podem estar acelerando o envelhecimento do seu corpo? Até lá, cuide-se. Com carinho, com gentileza, com alegria.